Hoje nós vamos falar sobre um dos mais importantes relatórios gerenciais da administração financeira, o DRE, ou Demonstrativo de Resultado. Bom, nós até o momento a gente já falou sobre alguns indicadores e sobre alguns conceitos como o custo da mercadoria vendida, ou CMV, que é aquilo que você paga, né, pelo produto que você vai comercializar. Nós falamos sobre markup, que é aquele indicador que você joga sobre o custo para ter o preço final, que pode ser através de um índice ou de um percentual. Falamos sobre a margem de contribuição, que é aquilo que sobra depois de você vender o produto e pagar por ele, aquilo que sobra, que é a margem de contribuição que vai pagar todas as suas despesas, não é isso? Pois bem, antes de entrar propriamente no DRE, eu queria falar um pouquinho sobre despesas, né? Que é o que a gente tem que pagar. O que são essas despesas? É muito importante a gente diferenciar despesa de custo, tá? Para a gente poder tomar decisões, poder atacar de uma maneira bem objetiva as nossas ações para ter melhores resultados. Então as despesas são todos aqueles gastos importantes, tá? Para você poder trabalhar, para você poder criar receitas, poder criar vendas. Então a despesa ela é vamos dizer, um mal necessário, né? Não existe no varejo, no comércio, nada que você faça sem ter que ter algum gasto, né? Seja desde ter uma internet, uma linha telefônica, pagar um combustível, como por exemplo no caso das itinerantes, até aqueles que têm uma loja, um quiosque, né? Que tem aluguel, tem salários, etc. E logicamente todo mundo pagando imposto, né? Bom, então esse é o conceito de despesa, aquilo que são gastos para você gerar receita, tá bom? Uma forma correta da gente encarar a despesa é que, primeiro, ela sempre vai existir, né? É um mal necessário, né? E quanto melhor for a condição que ela te gera de venda, melhor é a despesa, tá? Ou seja, se você está numa situação em que você paga um aluguel e esse aluguel, você pode escolher um aluguel mais alto ou mais baixo, mas o aluguel mais alto te gera uma receita maior, então você pode encarar bem essa despesa, tá? Se existe uma despesa, alguma coisa que você está pagando que não gera nenhuma receita, nenhuma venda, ela tem que ser eliminada, tá certo? Então é isso que a gente tem que pensar das despesas. Despesas mais altas devem gerar mais vendas, tá bom? Não necessariamente que uma despesa mais alta seja ruim, né? Eu vou dar esse exemplo de novo, a questão do ponto comercial. Eu já vi muitas vezes o franqueado querer alugar um lugar barato simplesmente porque era barato. E às vezes é muito pior o resultado dele, que alugou esse lugar barato, um lugar ruim, de pouco fluxo, daquele que alugou um lugar 3, 4 vezes mais alto, né? E tem um resultado assim muitíssimo melhor, inclusive tem lucro, né? Às vezes uma despesa baixa não significa que é a melhor coisa que você está tendo. Significa realmente que você, por exemplo, não está num local bom, tá? Então é dessa forma que a gente tem que encarar a despesa, né? Lembrando sempre que as suas despesas vão ser pagas pela margem de contribuição, tá bom? Bom, continuando. Para facilitar essa interpretação das despesas, a gente tem dois tipos de classificação. As despesas fixas, que são aquelas despesas que não dependem da tua venda. Você vendeu um produto, vendeu 1000 produtos ou não vendeu nenhum, você vai ter que pagar aquela despesa, ela é fixa. Exemplo, o salário dos teus funcionários, o aluguel daquele ponto comercial, aquele aluguel fixo, a luz, o IPTU, o condomínio, né, o contador. São despesas que você, independente de você vender ou não vender, elas estão ali, você tem que pagar, tá? Já existem outras despesas que elas só vão aparecer à medida que você faz a venda, né? Quanto maior a venda, maior a despesa, que a gente chama de despesas variáveis. Exemplo, o imposto, né?
O imposto, a maioria de vocês estão no Simples, não é verdade? E o que acontece? Quanto mais você vende, maior é o imposto que você paga, porque é sobre o faturamento, né? O Simples é sobre o faturamento. Os royalties, para você poder vender, você tem que comprar. Na nossa franquia, como na grande maioria das franquias, você vai pagar o royalties sobre compras. Então, quanto maior a venda, mais você paga. As taxas de cartão de crédito e débito, mesma coisa, sobre o faturamento. As comissões de vendedoras, né? Quer dizer, a vendedora normalmente ela tem um salário fixo mais uma comissão por fora. Então, quanto maior a comissão, quanto maior a venda, maior a comissão. Aquelas franquias que estão em shopping, por exemplo, que pagam um aluguel percentual, ela paga um aluguel fixo mais um aluguel percentual. Então, a gente sabe que quanto maior a venda, maior o aluguel, tá bom? Uma vez que a gente classificou as nossas despesas em fixas e variáveis, vamos lembrar um pouquinho o conceito da margem de contribuição. A margem de contribuição é aquilo que sobra, né, que cada produto que você vendeu vai contribuir para pagar o próprio custo dele, o poder de aquisição, o custo para você comprar ele para poder vender, como um fato novo que eu queria chamar a atenção, como também as despesas variáveis. No vídeo anterior eu não comentei sobre despesas variáveis para ficar uma coisa mais simples. Mas a margem de contribuição a gente deve também tirar as despesas variáveis. Então o preço de venda menos o custo da mercadoria vendida, que é o CMV, menos despesas variáveis, vai te dar a tua margem de contribuição. O teu lucro é a tua margem de contribuição menos as despesas menos imposto, ou seja, é o que sobrou dessa fatia, tá? Então, dessa forma, gente, uma coisa muito importante é que a gente consegue calcular em valor ou em quantidade qual é a quantidade mínima de produto que a franquia precisa vender para pagar a conta, né? Porque isso é uma coisa que eu vejo às vezes muita confusão. A pessoa fala assim, eu vendi aqui um produto, vendi e não estou ganhando nada, eu não estou recebendo nada, não está me sobrando nada. Por que isso? Porque, gente, qualquer negócio tem um ponto de equilíbrio. Um bar, um restaurante, uma loja de sapato, uma loja de roupa, uma farmácia, qualquer negócio, qualquer varejo, ele tem um mínimo que você tem que vender para só pagar conta e não sobrar nada. Lembrando que se você vender abaixo disso, você ainda tem prejuízo. Então, o ponto de equilíbrio é extremamente importante para você saber qual é até onde você precisa vender só para pagar conta, tá? Então, na margem de contribuição, nós vamos agregar também essas despesas variáveis, que além de tudo, né, engloba também aqui no item 5 embalagens, tá? E frete. Deixa eu colocar aqui para vocês um apontador. Embalagens e frete, tá certo? Bom, então vamos entrar propriamente dito no DRE, que é um dos relatórios gerenciais mais importantes, tá? Todo mundo tem que saber isso. Eu acho que pelo menos de quando em vez vocês têm que montar um DRE para ver a situação financeira da tua empresa, ver qual que é o ponto de equilíbrio, ver qual que é se você está tendo lucro, prejuízo, e para você avaliar cada item, né, cada despesa, cada item dentro do teu negócio, o que ele está impactando, para você fazer tomadas de decisão, né? É muito importante você falar, poxa, eu preciso faturar tanto para poder ter lucro, não é verdade? Ou eu preciso faturar pelo menos isso para pagar conta, né? Como eu falei, tem pessoas que falam, poxa, eu vendi, mas não está tendo resultado, isso aqui não é bom, né? Mas na verdade a pessoa não sabe nem quanto que ela tem que vender para pagar conta. Qualquer negócio tem um ponto de equilíbrio. Um restaurante, fast food, uma farmácia, um bar, uma loja de roupa, uma loja de calçado, qualquer coisa, ele tem um gasto para você poder, que você vai ter que pagar, e a partir dali, daquele ponto de quantidade de produtos ou de faturamento, né, você pode calcular em cima de itens ou de valores, você fala, a partir de tantos R$1.000 eu começo a ter lucro. Até lá, se eu não chegar lá eu tenho prejuízo, quando chegar lá eu paguei conta, acima daquilo que eu começo a ter lucro. Então, por isso que eu falo, quando você quer ter um resultado bom, né,
Não basta apenas você olhar despesas, custo, lógico, isso é super importante. Mas às vezes tem a ver com o markup que você está aplicando. Às vezes você tem que aplicar um markup um pouco maior, né? Às vezes a pessoa quer trabalhar só na base do desconto, né? Nós vamos ver como isso impacta, né? Usa um markup menor. Ou então ela quer... ela acha que o custo está alto, mas na verdade não é o custo que está alto. Né? As despesas delas estão legais, estão num patamar bom. O problema é que ela não vende, ela tem que ter um mínimo de venda. Né? Não existe milagre. Né? A pessoa que parte para o varejo, para o comércio, ela tem que ter um mínimo de venda. Seja itinerante, seja, né, uma loja, uma mini loja, ela tem que ter um mínimo de venda. Né? Por isso tem que estar num local bom, dentro de um shopping com quiosque tem que estar num corredor bom, tem que estar num lugar que é o público dela certo. Né? A itinerante tem que fazer um bazar, pelo menos uma vez por semana montar um bazar, né? Não adianta ficar atrás do Instagram só querendo fazer venda online, né? Tem que fazer reuniões de grupo, em condomínios, então a gente tem que se mexer. Né? Para você ter venda, você tem que se mexer. Né? Tem que saber fazer o Instagram, ter um Instagram ativo e assim por diante. Ter uma equipe dentro da loja que participa, que conhece técnicas de vendas, que tem metas de vendas. Né? A itinerante também, ela que é vendedora, ela precisa ter as metas de venda dela. Então, o DRE vai poder mostrar isso para a gente. A estrutura básica, gente, do DRE é essa aqui. O total de receitas, de vendas, de faturamento, que vocês, como vocês querem chamar, menos os custos, ou seja, aquilo que você pagou para poder vender aquele produto, que é o custo da mercadoria vendida, menos as despesas variáveis, né, que são aquelas despesas, imposto, taxa, que envolve o quê? Quanto maior a venda, maior é a despesa, está relacionada diretamente com a venda. Menos essas despesas variáveis vai te dar o lucro bruto, ou o que a gente chama de margem de contribuição. A margem de contribuição menos as despesas fixas vai te dar o lucro antes do imposto de renda, ou o lucro operacional. O lucro antes do imposto de renda menos imposto te dá o lucro líquido, né? Ou prejuízo. Né? Nós vamos poder ver isso numa planilha. Então essa é a estrutura básica, gente, do DRE. Tá? Lembrando que o DRE você monta para um período, você pode montar para alguns dias, para uma semana, para um mês, para um ano. Normalmente a gente monta mensal. E é até legal você comparar, por exemplo, agosto desse mês com agosto do ano passado. Né? Você pode fazer comparações e análises, que eu vou te explicar depois. Análises verticais, horizontais. Tá bom? Bom, antes de entrar nesses conceitos, eu vou mandar aqui para vocês uma planilha como essa, que é um DRE, que eu montei para vocês. Tá? Vocês podem, vocês mesmos entrar no Excel, colocar o número de vocês e fazer as brincadeiras que vocês quiserem aí e chegar nos resultados. Então eu quero explicar aqui, é uma planilha Excel, ele tem duas pastas, ó, DRE aqui embaixo, ó, e folha, né? São duas planilhas que estão interligadas, mas vamos aqui no DRE para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Bom, então vamos lá. O DRE, essa planilha que nós temos aqui, a primeira coisa que nós temos é as receitas, né? Quanto que a gente vendeu no mês. Tem duas formas de encarar isso, depois eu vou explicar, que é pelo regime de caixa ou regime de competência. O DRE, normalmente, é regime de competência, ou seja, essa receita ou essa despesa compete a que mês? A gente tem que jogar tudo dentro do mês, aquilo que compete a ele mesmo. Né? Então, por exemplo, o aluguel que você pagou no dia 5 refere-se ao mês anterior. Então, você vai pegar o aluguel do mês que vem. Na prática, isso muda pouco os resultados. Eu gosto de lançar aqui na receita o que realmente entrou. Tá? Eu jogo tudo à vista, porque dá uma noção um pouco mais realista. Né? Porque é diferente um pouco a venda de faturamento. Venda e receita são um pouco diferentes. Você pode vender no cartão, você pode vender em 3, 4 vezes. Então você pode ter 40 mil de vendas. Agora a tua receita é o que entrou dentro do mês. É o que entrou de cartão de crédito do mês passado, as parcelas do mês passado,
o cartão de débito que você vendeu no dia 31 entrou no dia 2. Então, eu normalmente jogo aqui o que entrou de fato de dinheiro do dia 1 ao dia 30, dia 1 ao dia 31. E vocês podem olhar que aqui está o número 1, que é o mês 1. Esse DRE, que é essa coluna aqui, ó, você pode repetir mês 2, mês 3 até o mês 12 por ano, né? E aí você pode ir comparando mês a mês, ou comparar o mês 2, mês 1 desse ano com o mês 1 do ano passado, tá bom? Então a primeira coisa aqui que a gente faz é jogar o total de vendas, de receita do mês, né? Aí lembrando, a primeira coisa que a gente tem que tirar é o custo da mercadoria vendida, ou seja, receita menos o custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida, gente, tem uma fórmula simples que é o seguinte: a gente não aprendeu que o preço de custo, né, o que você pagou lá no galpão, vezes o markup te dá o preço de venda. Mas a gente pode generalizar para a venda do mês inteiro. Então, a venda dividido pelo markup te dá o custo, tá certo? Então, a venda ou seja, para achar o custo, basta dividir o preço de venda sobre o markup, tá bom? Então a gente pode fazer essa conta. Ó. Quando vocês clicam num campo, para quem não conhece muito Excel, você clicou nessa célula, se olhar aqui tem uma fórmula, ó, né? Então esse campo é igual a C3, né? Que é essa célula aqui, é o faturamento, dividido por B5, que é o markup, tá aqui. Então quando tiver, gente, uma fórmula, vocês não podem mexer. Quando tiver um número, que nem aqui, vocês podem mexer. Então, aqui já tem uma primeira coisa bem interessante, você pode brincar com o markup. Se eu usar o markup de 2, ó, olha aqui, ó, aqui está o custo. Se eu brincar com o markup de 2, vê que já vai para 20 mil o custo, ele sobe. Né? O markup menor, o custo é maior relativamente, né? Porque é 2 vezes. Se for o markup de 2,2, né, você vê que o custo baixa. 18.181 vezes 2,2 vai dar 40 mil. Então a primeira coisa bacana do DRE é isso. Você vê que quanto maior o markup, menor é o impacto do custo da mercadoria vendida. Tá certo? Bom, então a receita menos o custo da mercadoria vendida, menos as despesas variáveis, vai te dar a nossa margem. Quais são nossas despesas variáveis? Eu pus aqui, olha, comissão de gerente, comissão de vendedor, os royalties, que é 5% sobre compras, o aluguel percentual, que é em shopping, para quem trabalha em shopping, embalagens e frete, tá? Eu estou jogando aqui, eu não estou considerando gerente, porque para um nível de faturamento de 40 mil reais, não dá para ter gerente nessa loja, é o próprio franqueado que é o gerente. Nós estamos falando aqui de mini lojas, nós estamos falando de quiosques, de operações menores. Então, não estou considerando gerente. Comissão de vendedoras, eu estou contabilizando aqui uma média de 1% sobre faturamento bruto. Os royalties, 5% sobre o quê? Sobre essas compras, sobre o CMV, que dá esse valor. Aluguel percentual também não estou considerando aqui como um shopping, estou considerando uma loja de rua, mas é só a gente calcular, né? De novo, lógico que um shopping tem que ter um faturamento muito maior do que isso, né? 40 mil, a não ser que seja um quiosque, mas quiosque não paga aluguel percentual, geralmente é aluguel fixo. Embalagens, isso é outra coisa, 0,5% do que a gente fatura. Também a embalagem é uma despesa variável, não é verdade? Quanto mais você vende, mais embalagem. Aqui, de novo, estou usando a nossa embalagem que custa baratinho, 10 centavos, que é o que a gente se propõe. Por quê? Porque o nosso markup é baixo. Né? A nossa margem de contribuição é baixa, então não adianta a gente querer fazer, como eu vejo, a pessoa pega uma embalagem de R$2, uma sacola de papel linda, né? Só que aí você vai ter que ficar discriminando, o cara compra, a mulher compra um item de R$ 9,90, para você não pode ser sacola de papel, tem que ser sacola de plástico. Então, eu sou a favor de, enquanto a gente não tiver muito volume, continuar de plástico. E quem quer um presente, tem as caixinhas de papelão, que tem os personagens super legais, que inclusive você vende. Então você deixa de ter esse custo aqui de embalagem muito alto. E o frete, né? O frete é a mesma coisa. Quanto maior o faturamento, maior é o frete, porque mais produtos você tem que comprar, mais frete você vai ter.
mesmo que você vá de carro lá no galpão, você está gastando a tua gasolina, o teu combustível. Tá? Então, considerei 1% sobre o faturamento bruto. Aqui eu lembro até de um comentário, eu pago muito de frete. Não, não é que você paga muito de frete. Quanto menos, se você não atingir o ponto de equilíbrio, tudo é muito, né? Tudo é muito caro, a gente tem que ter o mínimo de vendas. Outra coisa, quanto menos você vende, quanto menos você compra, mais caro é o frete, né? Um frete para um volume só e para 10 volumes era mais caro para um volume. Então, obviamente, mais caro fica algumas contas, tá? Então, o faturamento bruto menos o custo, menos as despesas variáveis, vai te dar o lucro bruto. Tá aqui. Então, você faturou 40 mil, teve que pagar 18 mil reais para repor esses produtos que vendeu, teve essas despesas variáveis e te sobrou isso. Esse é teu lucro bruto, tá certo? Bom, continuando. Uma vez que nós chegamos na nossa margem, aqui também eu calculo percentualmente. Então, hoje, nós temos uma margem na Minigrife de quase 50%. É uma margem boa, apesar da gente usar um markup baixo, né? Porque hoje tem muita loja de roupa que usa markup de 3, de 4, de 5, né? Esse é um fator importante, gente, porque se você usa um markup baixo, eu vejo muita gente querendo vender à base de desconto, tudo. O que vai acontecer? Vamos fazer uma simulação. Se você usar um markup, dá muito desconto, que teu markup não é nem 2, vamos por aqui, 1,8, né? Então, o que vai acontecer? Olha como cai muito o teu lucro. De quase 20 caiu para 15. A tua margem de contribuição de quase 50% caiu para menos de 40%. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você fala assim, poxa, eu vou dar desconto, às vezes você está perdendo dinheiro, né? Às vezes é melhor vender 5 itens com markup na média, vamos pôr aqui de 2,1. Eu estou falando na média porque lembra, a gente pode ter, nós temos markups diferentes por família de produtos, né? O de 9,90 o nosso markup é 1,6. As peças, a maioria 2,2 que a gente fala. As mais caras, 2. Então que seja 2,1. Então você já vê que isso vai para 47, de 15 vai para 19. É 4 mil reais de diferença. É 10% do faturamento. Então, aqui a gente já começa a ver que pequenas alterações mudam muito o resultado de vocês. Sabe? Vou pôr um gerente, quer dizer, além do salário do gerente, você vai ter aqui 1% das vendas totais, por exemplo, já vai dar um impacto grande. Mas o bacana dessa planilha é que você vai brincando com ela e vai tomando decisões de uma maneira mais assertiva, tá bom? Vamos para outra etapa. Então aqui, se eu usar uma média de 2,1, essa é a minha margem de contribuição, me sobrou 19 mil. Vamos agora para as despesas operacionais ou as despesas fixas, né? Vamos por aqui, vamos trocar essa aqui para fixas, para manter o nosso padrão, né? As despesas fixas. Telefone, ar-condicionado é mais para quem tem shopping, sistema de informática, eu estou pondo aqui o valor da Bling, né? Tem muita gente que nem sistema tem, né? Então é 0. O contador, hoje um contador pelo conselho de contabilidade é um salário mínimo, mas a maioria cobra meio salário, R$500. Às vezes você está no Simples, tem 1, 2 funcionários, então não justifica você ter que pagar para o teu contador um salário mínimo, R$500. Hoje eu conheço vários contadores que aceitam. Uma média de papelaria, despesas diversas, uma lâmpada que queima, seguro. Não tem, mas eu vou colocar aqui, gente. Eu acho que é muito importante vocês terem esse seguro, tá? Por quê? Não é um seguro caro e é importante você ter um seguro multirisco. Não, o americano fala, você não tem dinheiro para o seguro, então nem abre o negócio. Você tem um seguro contra roubo, contra incêndio, contra terceiros. Então é importante ter, tá? E material de merchandising, aquele material que os teus impressos aí, tá? Obviamente que aqui você pode pôr outros. Fala, Fábio, eu tenho mais um aqui, eu pago mais isso. Eu pago mais, eu pago menos. Vocês podem mexer, lembrando. Clicou na célula, aparece um valor, você pode mexer. Aparece uma fórmula, vocês não podem mexer, tá? Senão vocês vão estragar a planilha. Então aqui eu tenho as minhas despesas fixas, chego nesse valor,
tá? Tenho também os salários, né? Olha só que interessante, esse salário aqui, ó, como é que eu cheguei nele? Olha, é uma outra planilha, que é essa planilha 2 aqui que eu coloquei para vocês. É uma planilha que faz cálculo de salários. Aqui é bacana, porque você pode pôr mês a mês, você põe o número de profissionais aqui. Eu não estou pondo gerente, porque, de novo, essa aqui é uma operação pequena. Aí você põe o piso salarial, ele já calcula, ele faz o número de funcionário vezes o piso e vai te dando, né? E te dá um salário fixo total que você tem que pagar aqui, tá? Observe que é mês a mês, porque você pode chegar em dezembro e falar assim, ah, aqui em dezembro eu vou ter duas caixas, 2 vendedores, tá? Ele já recalcula aqui para você, tá bom? Ele já recalcula. Mas aqui, ó, eu estou fazendo por inteiro, mas se você fizer no DRE, só está o mês 1. Mês 1. A gente teria que repetir até o mês 12 para ele acertando esse salário mês a mês, tá? Bom, ele já calcula também todos os encargos em cima desse piso. Os encargos hoje no Simples, os encargos trabalhistas, é uma média de 33,8% do piso, que está aqui, ó, nessa planilhazinha, tá? 13º salário, férias, né, FGTS, FGTS sobre multa rescisória, até tem aqui, total previdenciário. Então, dá uma média de 33,7% que eu calculo aqui. Eu jogo 33 sobre o piso fixo. E ainda tem vale transporte, vale refeição. O vale refeição eu zerei porque, de novo, o vale refeição você geralmente vai pagar em feriado, a lei obriga, né? Geralmente os sindicatos, veja bem, cada empresa, essa questão trabalhista, ela tem muito a ver com o CCT, né? Que é a Convenção Coletiva do Trabalho. Isso é municipal, depende de cada cidade, cada prefeitura. Aqui é São Paulo, tá? Então, em São Paulo, quando é domingo ou feriado, você tem que dar o vale-refeição. Eu zerei aqui porque, de novo, não estou considerando loja em shopping, estou considerando uma loja em rua, e geralmente em rua, domingo e feriado, você fecha, tá? E aqui, então, eu faço o cálculo de uma condução ida e volta para essas duas funcionárias, e eu tenho, então, o total da folha. Como é só o mês 1, janeiro, é 3.905. Se a gente voltar aqui, está aqui o valor, ó, 3.905. Estou jogando também um Prolabore. O que é Prolabore? Prolabore é o salário do sócio, né? Quem é sócio, não é funcionário, é dono da empresa, tem direito a uma retirada. Tem que ser uma retirada compatível com o mercado, um salário de gerente, né? Hoje um salário de gerente de uma loja é em torno de R$2.000. Então não adianta você querer chegar aqui e falar assim, eu mereço um Prolabore de 15 mil. Não é inviável, né? É o Prolabore na média do mercado. Então aqui vocês têm também então, o total de despesas fixas, o total de salários. Temos também a parte aqui de despesa de estabelecimento comercial. Aluguel mínimo, aluguel percentual, condomínio, fundo de promoção, PTU, outros. Aluguel mínimo ou aluguel do imóvel, de novo, pensando numa loja em rua, aluguel percentual é para shopping, eu não pus nada, condomínio é para shopping, eu não pus nada, fundo de promoção é para shopping, também não pus nada. Eu coloquei um IPTU e outro se você quiser acrescentar alguma coisa. Total, 2.200. E por último, despesas administrativas. São despesas de cartão de débito e crédito, que eu pus aqui numa média, mais a despesa do fundo de marketing, que ela é fixa em R$200 para a franqueadora. Dá esse total. Então, se a gente somar todas as despesas, 556 mais 2.200 mais 5.900 mais 1.499, vai te dar um total de R$ 8.839. Desculpa, R$ 10.160. Então, 10.160 menos o teu lucro bruto vai te dar o lucro líquido antes do imposto de renda. Tirando o imposto de renda, vai te dar o lucro líquido. Então, olha só, o imposto de renda geralmente é no Simples. É essa tabela aqui, eu até pus um link aqui de um site para vocês verem. No Simples, você tem que somar o faturamento médio dos últimos 12 meses. E para cada faixa de total, ele vai te dando uma alíquota. Então, vou imaginar,
Nós estamos falando numa média de 40 mil reais por mês de faturamento, vezes 12, dá 480 mil. 480 mil está aqui nessa faixa, 9,5%. Então, eu calculei 9,5% sobre o faturamento, que vai te dar um valor, tá? Isso aqui é aquele boleto chamado DAS, que o teu contador te manda. Ele vai te calcular. Lembra, você termina o mês, manda o faturamento para ele, ele vai pegar a alíquota e vai fazer o DAS. Lembrando que desse valor que você que daria aqui, que não é esse valor, 1.900, é um outro valor, o Simples ele diz o seguinte, ó, nessa alíquota, que você desconta do valor recolhido R$ 22.500, ou 1.875. Então, desse valor, eu descontei os 9,5% menos 1.875, de dar 1.925. Total, lucro líquido, 6.914%. Tá certo, gente? Então, gente, essa planilha ela é muito importante, porque ela mostra aqui todas as suas despesas e você pode ir brincando com esses números, mexendo no teu markup, mexendo no faturamento. Vamos chegar no ponto de equilíbrio. Então, Fábio, quanto que eu preciso faturar para empatar as minhas despesas com o que eu tenho de conta para pagar, repor a mercadoria que eu vendi e não sobrar nada, mas também não ter prejuízo? Vamos simular. Vamos jogar aqui, por exemplo, 30 mil reais. O que vai acontecer? Eu continuo com um lucro de 3.200. Vamos baixar mais. 20 mil reais. Opa, já deu prejuízo. Então vou aumentar um pouquinho. 22. Já deu lucro. Então, aproximadamente, essa loja precisa faturar 22 mil reais para pagar a conta e repor o estoque daquilo que ela vendeu, tá certo? É um número baixo para uma loja, né? Vamos ver o que acontece se eu mexer no markup, se eu aumentar esse markup para 2,2. O que vai acontecer? Eu já aumentei meu lucro. Quer dizer, se eu aumento um pouco o markup, eu posso ter um ponto de equilíbrio menor. Né? Olha lá, de 22, praticamente, acho que com 20 mil, praticamente com 20 mil é meu ponto de equilíbrio. Então, quando a gente tem uma margem um pouquinho, um markup um pouquinho melhor, né, você tem um ponto de equilíbrio mais baixo. Você começa a ter lucro antes. Né? Então, por isso que eu falo, não adianta ficar brincando, eu vou dar desconto, meu markup vai ser em média de 1,8. O que vai acontecer? Olha o prejuízo que você teve. Então, vamos aumentar aqui para 25 mil. Olha, continua prejuízo. Olha, continua prejuízo. Né? Vou aumentar para 26 mil. Continua prejuízo. Vou aumentar para 28 mil. Praticamente zerou. Então, veja só como é importante essa questão de preço. Você tem que vender quase que 8 mil reais a mais para valer a pena você dar desconto. Então, gente, cuidado. Aquela tua vendedora que tem mania de vender tudo na base do desconto, você no desespero quer vender tudo à base do desconto, você muitas vezes, você aumenta muito o teu ponto de equilíbrio, você acaba queimando uma mercadoria, né? E não ganha nada, você tem prejuízo. Então, é muito importante esse relatório, é muito importante para as suas tomadas de decisão, tá? Você, às vezes, um número, um indicador que você mexe muda muito o resultado, né? E ela é fundamental para você saber. Vamos imaginar, poxa, em dezembro eu vou vender 60 mil reais, um markup de 2,1 médio, né? Olha o lucro que já te deu, quase 14 mil reais, né? É mais do que 20% de lucratividade. É uma lucratividade muito boa, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas focando só em despesa, em gasto, e esquecem de focar em vendas, né? Ou trabalham muito na base do desconto, um produto que já é muito barato. Aí entra aquela questão da técnica de venda, ensinar a tua vendedora a agregar valor, né?
valor no produto, não só vender porque é barato, tá bom? É isso aí. Bom, voltando então aqui para a nossa apresentação, né? A gente tem o nosso DRE. O regime de competência é aquilo que eu expliquei. Você tem dois tipos de regime, o de caixa e de competência. O fluxo de caixa usa regime de caixa. O DRE usa regime de competência. Competência é que você vai jogar naquela planilha, mês a mês, o que compete, mas normalmente o que muda aqui é mais o aluguel, mas o aluguel é fixo também, não muda, então tanto faz. Você pagou 5 mil reais de aluguel desse mês relativo ao mês passado, é a mesma coisa, 5 mil, não muda nada. O que vai mudar mais aqui é as receitas, porque o que entra no mês é diferente do que você vendeu no mês, né? Então normalmente eu prefiro jogar aqui o que entrou. O DRE, então, ele vai te mostrar se você tem lucro, se você tem prejuízo e o impacto disso. Tá certo? E normalmente você usa o regime de competência. Tá? Bom, então nós podemos fazer todos esses estudos, verificar valores, resultados e podemos ver a participação de cada conta no total de despesas. Aqui eu queria lembrar dois erros que eu vejo que é muito comum, pessoas querem montar esse relatório. Primeiro, aqui, gente, o custo da mercadoria vendida é o que você paga por aquela mercadoria que você vendeu, né? Eu vejo muitas vezes a pessoa jogando aqui o que ela comprou. Ah, eu comprei 50 mil de produto, eu comprei 10 mil de produto. Gente, não é o que você comprou. O CMV é em relação ao que você vendeu. É o preço de venda dividido pelo teu markup. Tá? Porque se você comprou muito, provavelmente esse produto está parado no teu estoque, tá? Se você não vendeu. Então ele está capitalizado, ele está no teu patrimônio, no teu ativo de outra forma, tá? Aí teria que ver o balanço da empresa. No DRE você não põe nunca compras aqui, porque você vai estar mascarando o teu resultado. Ou ele vai dar um prejuízo que não existe, ou ele vai dar um lucro que não existe, tá? Então não é porque esse mês você não comprou nada, por exemplo, que você vai ter um lucro enorme. Não, é sempre. Por isso que a gente fala, se você, eu dou a seguinte orientação para o meu franqueado. Você quer não se perder nas compras, faz o seguinte: vendeu, comprou. De preferência, pague à vista o que você compra. Esse negócio de 3 vezes, 10 vezes, 5 vezes, chega uma hora, você começa a se perder de tal maneira que você não, sabe, se não tiver uma contabilidade, um balanço, um fluxo de caixa muito bom, você começa a perder. Então, primeiro, tente ao máximo vender tudo que você puder à vista. É melhor você dar 5% de desconto à vista, né? E aí tem truques, você aumenta um pouco esse markup aqui e dá desconto e tenta vender à vista, no dinheiro, no cartão. Hoje você pode vender no dinheiro com desconto, antigamente era proibido, né? Cartão de débito e crédito, antigamente tinha que ter o mesmo preço. Hoje você pode falar, não, olha, em dinheiro é 5% de desconto. Que aí você deixa de pagar essa taxa administrativa aqui, tá bom? É isso aí. Tá? Então o DRE te mostra ponto de equilíbrio, te mostra tudo isso, né? Existem dois tipos de análise também, que é bacana fazer com o DRE, que uma é análise vertical e a outra é análise horizontal. Tá? Olhando aqui fica mais fácil. A análise vertical, você pode calcular cada item deste, quanto que ele participa do faturamento, né, percentualmente. Então, por exemplo, quanto que é 500 reais de... Vamos pôr aqui o número mais realista, né, 40 mil. Quanto que é 500 reais de 40 mil? Então é só pegar, fazer uma continha. É célula igual a despesa dividido pelo total vezes 100. Tá aqui, é 1,25%. Né? Vamos pegar já agora aqui o aluguel. Isso aqui é igual ao aluguel dividido pelo faturamento vezes 100. O aluguel já é quase 10%. Essa é outra coisa que eu queria chamar a atenção, né? E é outro erro muito comum de todos
os comerciantes, os empresários. Ele vem aqui e ele quer acabar com essa despesa, ele fica numa briga do número que é super baixo. Se eu zerar aqui, o meu resultado não vai mudar quase nada. Mas se eu abaixar, por exemplo, 10% o meu aluguel, eu vou ter uma mudança de resultado. Então, aquela coisa que eles chamam de classificação ABC. Vocês têm o empreendedor, né? Eu me lembro quando eu trabalhei em indústria, né, que tinha os cortes, a gente até brincava, né? Ah, não vai ter mais papel higiênico nos banheiros, vamos cortar o papel higiênico. E pior que acontecia isso, gente. Então não adianta vocês quererem olhar aquelas despesas que não significam quase nada do teu faturamento. Vocês têm que pegar onde é mais pesado, onde é mais caro, tá bom? Então a análise vertical, ou seja, ela é na vertical aqui, você compara dentro do próprio mês quanto cada despesas representa em relação ao faturamento, para tomar suas decisões naquilo que você vai trabalhar. A outra forma de você avaliar o DRE é o que a gente chama de análise horizontal. O certo aqui era você fazer esse DRE mês a mês, mês 1, mês 2, mês 3 e assim por diante. Quem quiser fazer, quiser me ajudar, é só falar comigo, tá? E aí o que vai acontecer? Você pode comparar mês a mês, de um mês para outro, como é que está variando essa tua despesa e qual o impacto que isso está tendo, tá certo? Às vezes, uma coisa que acontece muito, você pode aumentar de um mês para o outro muito as vendas, mas a tua margem diminuiu, né? Alguma coisa que aumentou e diminuiu a tua margem. Você tem que sempre olhar a margem, gente, não é só o que fatura, tá? Porque às vezes você tendo um faturamento maior, mas uma margem menor, o teu resultado é igual, ou é pior, ou ainda você pode ter prejuízo, tá? Se a tua margem for pequena, se a tua margem for menor do que você tem de despesa, quanto mais, olha o que eu vou falar, quanto mais você vende, mais prejuízo você tem. Quanto mais você vende, é melhor você ficar em casa e não sair de dentro de casa. Por isso que é muito importante vocês analisarem e entenderem o demonstrativo de resultado, tá? Então, as duas análises. Para finalizar, eu quero só lembrar o seguinte. Vocês só vão conseguir montar um DRE se vocês tiverem um controle preciso do teu extrato bancário, do teu relatório de caixa, do portal do administrador de cartão de crédito, do teu estoque, né? A pessoa pegou um dinheirinho no caixa, foi lá, comprou uma lâmpada, tem que ter o recibinho, tem que fazer fechamento de caixa, controlar saldo de início e fim de caixa. Para isso você tem os sistemas informáticos ou as planilhas de Excel. Sem esse controle, fica muito difícil você montar um DRE. E pior, se você começa a misturar aqui contas pessoais sua, você tira um dinheiro para pagar um almoço, você tira um dinheiro para pagar a escola das crianças, você chega uma hora que você perde totalmente o controle, né? Você até pode fazer isso. O que você faz? Você cria uma conta, e aí existe uma coisa para finalizar chamado plano contábil, que é uma espécie de codificação, de classificação de despesas, receitas e tudo mais. Então você pode criar uma conta que é o teu prolabore, ou que é o teu lucro. Você foi lá, tirou R$200, você classifica com aquilo retirada de lucro, ou prolabore. No final do mês, vamos imaginar o teu prolabore de R$2.000, você já tirou 1.000, você só pode tirar mais 1.000. Se o teu lucro você apurou, deu 4.000, e você já tirou 3, você só pode tirar 1.000, né? Tem que ter essa conta. Então o plano contábil, você cria classificações, despesa com folha, despesas com salários, despesa com estabelecimento comercial, e para cada conta você pode subdividir em outras, né? Em aluguel, quando, por exemplo, no grupo estabelecimento comercial, você pode ir dividindo. Isso aqui é muito bom, gente, e a maioria dos sistemas já te classifica. A Presença, por exemplo, eu já cria um código. Quando você saca lá do caixa, ela já gera um código, é só você classificar, né? Porque tem contas que você vai tirando várias vezes ao longo do mês. Ah, uma despesa de papelaria, um vale do funcionário, do profissional, né? Você pode criar um código para cada profissional. Quando chega no fim do mês, você vai, quero ver o que o fulano de tal tirou de vale, né? Já está lá tudo direitinho. Então, isso aqui te ajuda bastante,
tá? Então é isso, gente. Esse é o DRE, é um relatório muito inconsistente, muito importante e todo mundo tem que ter, tá bom? Então olha só, para um faturamento de 40 mil reais, você teve quase 20% aqui de lucro, né? E ainda um prolabore de 2. Eu estou considerando que você ainda tem um salário de 2, tá certo? Esse é o nosso negócio, esse é o nosso modelo, né? E essa é uma meta que a gente tem que perseguir, tá bom? Então, muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado e qualquer dúvida, vocês vão falando comigo, tá certo? Valeu!